É verdade que hoje as aposentadorias estão bem complicadas. Afinal de contas, nós temos uma regra de idade mínima: 62 anos mulher, 65 anos homem, e muitas regras de transição. É um conteúdo denso. No entanto, muitas vezes o seu cliente pode encaixar dentro de uma aposentadoria sem idade mínima, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Quantas pessoas hoje possuem deficiência? De acordo com o conceito da lei, pessoa com deficiência é aquela que possui uma deficiência física, mental, intelectual, sensorial de longo prazo, ou seja, enfrenta uma barreira no seu dia a dia. Trabalha, está no mercado de trabalho, mas enfrenta uma barreira por esse trabalho e para suas condições diárias. Essa pessoa tem uma condição de aposentadoria do PCD. Se for uma mulher, por exemplo, ela se aposenta com 28 anos de contribuição. E mais, a renda mensal inicial, a RMI desta aposentadoria, é sem redutor, sem coeficiente, sem fator previdenciário, é 100% da média. É muito bom, é uma aposentadoria demais interessante. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Vamos pensar numa mulher que nasceu em 1 de 1977. Tem hoje 48 anos de idade. E mais, vamos pensar que ela começou a trabalhar em 1 de 95, para ficar bem fácil a conta, com 18 anos de idade. E 1 de 2020, ela sofreu um acidente. E por alguma questão, ela ficou com visão monocular. Visão monocular é uma deficiência. Hoje, nós temos a possibilidade de colocar a pessoa com visão monocular dentro da vaga PCD, ou mesmo que não estiver na vaga PCD na empresa, é também considerada pessoa com deficiência. Então, vamos pensar o seguinte: de 1 de 95, com 18 anos de idade, quando essa mulher começou a trabalhar, até 1 de 2020, ela teve 25 anos de contribuição, sem nenhuma deficiência. Sofreu acidente nessa data e, por uma questão ali do destino, ficou com a visão monocular. A partir de 2/1 de 2020, então ela é PCD. De 2/1 de 2020 até hoje, 12/4 de 25, ela está trabalhando com visão monocular, PCD normal. Ela já tem hoje um tempo de contribuição de 30 anos, 3 meses e 10 dias, como vocês podem observar, 30 anos, 3 meses e 10 dias. Ocorre que ela tem, de 95 até 2020, um tempo trabalhado que não era na condição PCD. E aí, pode aposentar desse jeito? Desse jeito não, mas aqui é que vem o pulo do gato. Para essa aposentadoria do PCD, a mulher, como estamos usando o exemplo aqui, basta 28 anos de contribuição. Só que como nós estamos vendo, de 95 até 2020, ela não tinha deficiência. Então, nós vamos aplicar um redutor, vamos dar uma enxugada nesse tempo. E esse redutor é justamente para encaixar dentro da aposentadoria do PCD. Então, vejam só. Vamos colocar aqui, ó, de 95 até 2020, reduzimos esse trabalho dela, enxugamos aqui 0,93, multiplicamos. Dá um tempo de 23 anos e 3 meses. Mais o tempo que ela trabalhou depois, né? Porque ela sofreu acidente, visão monocular, deve ter ficado em auxílio-doença por um tempo, né? O benefício por incapacidade temporária. Voltou para o trabalho, só que voltou, então, na condição PCD. E vejam que maravilha, de 2/1 de 2020 até 12/4 de 2025, 28 anos, 6 meses e 10 dias. Se essa mulher chega hoje para você e você faz essa conta, ela tem 48 anos de idade, você pode fazer o requerimento da aposentadoria. Ou seja, essa mulher, ela ia se aposentar aos 62 anos de idade. E você está dando a oportunidade, fez a conta, observou aqui, fez esse planejamento para ela e mostrou uma viabilidade de aposentadoria muito melhor do que se esperar até os 62. Muito melhor por quê? Além de antecipar, a renda mensal inicial, a RMI, vai ser 100% da média.
Ah, mas como que eu vou fazer isso? Como é que a gente vai fazer essa conta? Como que eu vou provar esse 2020 ali que sofreu o acidente? Gente, aqui nós somos do direito, mas nós precisamos de um laudo médico. Nós não podemos só colocar aqui na tabela como eu coloquei, a gente precisa de um laudo médico. Teoricamente, estou embasando as informações aqui num laudo. Esse laudo médico é para constatar o início da deficiência, o início da visão monocular. Eu estou usando o exemplo da visão monocular, mas tem inúmeras outras situações, inúmeras outras deficiências que se encaixam aqui e que a pessoa pode se aposentar. Vamos pensar num cenário mais triste, né? Que a pessoa sofreu acidente, mas não tem um documento. Ela começou a fazer acompanhamento, sei lá, vamos trocar essa data aqui. Vamos colocar aqui que ela ficou com essa deficiência, mas não sabia da visão monocular, não tinha documentos. E então nós temos o seguinte, que ela não tem um laudo desde o acidente, não guardou documentos, enfim, não tem documentos. Ela tem documentos desse ano. Então, vamos pensar nesse cenário. De 95 até 2020, ela estava trabalhando e sofreu o acidente em 1/1 de 2020. Então, aqui é um tempo que ela não tinha visão monocular e nós reduzimos. De 2/1 de 2020 até 31/12 de 24. Ano passado, finalzinho do ano aqui. Ela tinha visão monocular, mas não tem um documento, não tem como fazer a prova. Então, vamos ter que reduzir também, porque a gente não tem como fazer a prova da visão monocular. Aí, em 1/1 de 25 até hoje, 12/4 de 25, ela tem documentos. Ela foi no médico no dia 1º/1 e o médico deu o laudo para ela. Então, aqui a gente deixa contando 1 por 1. E o tempo para trás nós vamos reduzir. E lembrando que essa mulher tem 48 anos, nesse caso ela tem 28 anos, 2 meses e 4 dias. Gente, ela ainda pode se aposentar. E ela ainda pode se aposentar sem idade mínima, nessas mesmas condições da RMI. É muito interessante. A aposentadoria da pessoa com deficiência é uma possibilidade que nós temos que olhar, já que tem muitas pessoas com deficiência no Brasil, a título de curiosidade apenas. Os dados do IBGE, mais de 18 milhões de pessoas têm alguma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial no Brasil. E em relação a todas essas deficiências, a mais registrada, de 3,4%, foi a de quem tem uma dificuldade para andar ou subir degraus, necessitando, por exemplo, de alguma assistência, uma cadeira de rodas, alguma coisa nesse sentido, aonde você pode observar que são muitas pessoas que têm esse direito, muitas não conhecem e muitas estão passando pelo seu escritório e você não está aplicando essa possibilidade no planejamento. Aqui eu também quero deixar registrado uma outra coisa muito importante da aposentadoria do PCD. A aposentadoria do PCD é diferente de aposentadoria por invalidez. A atual chamada benefício por incapacidade permanente. É diferente. A aposentadoria do PCD, a pessoa ela enfrenta uma barreira no seu dia a dia, mas ela não está inválida para o trabalho. Ela está trabalhando. Tanto que ela pode se aposentar nas condições desse caso que eu mostrei para vocês aqui, da visão monocular, se aposenta com 48 anos de idade e continua trabalhando. Se essa pessoa se aposenta por uma aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade permanente, ela não pode trabalhar, já que, afinal de contas, ela está, para todos os efeitos, inválida para o trabalho e está aposentando justamente por isso. São coisas diferentes. Quem tem um laudo médico, um atestado, que diz que está inválido para o trabalho, que não pode trabalhar, que não tem condições do trabalho, que não tem condições por prazo indeterminado, essa pessoa, ela busca uma aposentadoria por invalidez. A pessoa que tem um atestado, um laudo, informações médicas dizendo que possui uma deficiência, uma barreira que dificulta as suas atividades do dia a dia, mas que não a impede de trabalhar, aposenta na aposentadoria do PCD. Outra informação para essa aposentadoria, tanto uma quanto outra tem perícia.
Na aposentadoria do PCD, você vai passar, o seu cliente vai passar por uma perícia médica e vai passar por uma avaliação. E essa avaliação é justamente para verificar as condições de PCD. Então vejam, são situações diferentes, condições diferentes, as duas têm perícia médica, mas a finalidade é totalmente outra. Eu trouxe aqui para vocês um pequeno detalhe, uma possibilidade de aposentar, que é a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. E falei só da mulher, mas nós temos o caso, se for a aposentadoria por tempo do homem, que é com outro redutor, a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, a aposentadoria por invalidez, o BPC, aposentadoria nas regras de transição. Enfim, gente, tem uma infinidade de possibilidades, inclusive utilizando tempo especial, tempo rural, contribuições em atraso, contribuições abaixo do mínimo. Tem muita coisa que nós podemos explorar dentro de uma aposentadoria para buscar o benefício para aquele segurado. Tudo isso você aprende comigo na mentoria Start Previdenciário. Se você ficou interessado, quer saber mais, quer mais informações sobre isso, desce a página aqui, veja o que tem, veja os comentários, veja as informações de preço, de possibilidades de parcelamento, e se ainda assim você ficar com dúvidas, pode nos chamar no WhatsApp que nós conversamos e te passamos todas as informações das aulas e do conteúdo da mentoria.